Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé nessa hora em reverência à palavra de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 4, primeiro versículo. Apocalipse, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, o tempo que nós vivemos, a única coisa que nós temos, que chamamos nessa última hora, é isso aqui, ó: louvar a Deus. Não resta mais nada. Não temos mais nada que fazer a não ser esperar esse dia chegar. Ele um dia voltará. Isso é bíblico. Jesus falou muito isso. Só no livro de Apocalipse ele repete que em breve ele voltará, eis que cedo venho, eis que veio sem demora, muitas vezes. O problema está eu acreditar nisso, porque a sociedade, ela foi se envolvendo, ela foi se criando tantos obstáculos, que tirou essa ênfase de todos nós. E está também querendo trazer isso para dentro da igreja, para nos influenciar, para tirar essa esperança, que a única coisa que nós temos hoje é Jesus voltar. E quando você vem sem essa esperança, você não crê. O Senhor mostrou que hoje tem duas pessoas aqui que precisam renovar essa esperança. Porque os problemas que estão passando, são três fatos, tem três coisas que mexem com as nossas vidas: problema com os filhos, saúde, problema financeiro. Mexa com isso aí, abala você. Não tem quem não grite. Mexe com o seu filho, mexe com a sua saúde, mexe com o seu bolso, você perde toda a sua estrutura. Mas por isso que nós temos uma diferença, não que nós somos melhores, nós temos uma esperança, e a nossa esperança está em Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. A nossa esperança está naquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. E para isso nós temos que crer, para que o mundo quer tirar isso. Nós estamos vivendo um momento que profeticamente a Bíblia fala que é o tempo do breve. Breve voltarei, breve vou buscar a minha igreja. E a igreja hoje ela vive esse momento porque ela não mais pensa nisso, ela vive isso todos os dias. Ela não mais, olha, amanhã o Senhor vai voltar. Não, ela vive hoje como se Jesus fosse voltar agora. E nós precisamos alcançar esse entendimento, porque isso é bíblico. As coisas estão acontecendo assim, ó, não abrir e piscar de olhos. Quer ver só um exemplo bíblico? Enoque. A Bíblia fala que Enoque foi arrebatado e não se viu mais Enoque. Ele foi transladado. E a palavra fala que não o viram mais. Procuraram e não viram.
E assim vai ser a igreja. O Senhor vai arrebatar a igreja. Vão procurar, mas não vão encontrar. Porque aquilo que o Senhor toma para Ele, só Ele vê. Só Ele tem comando. Mas, naquela época, as pessoas tinham que crer. Porque quando o homem, Deus criou o homem, vê se você entende uma coisa. Quando Deus criou o homem, lá no Éden, a Bíblia fala que Deus todos os dias, no virar da tarde, ia lá conversar com ele. Então, o homem via Deus e ouvia. O homem conversava com Deus face a face, via Ele e ouvia Ele. Mas o pecado entrou. E quando o pecado entra, a Bíblia fala que o Senhor expulsou o homem. É a partir daí que dá origem na fé. Porque a partir daí, o homem ia ter que conviver com Deus sem vê-lo. E conviver com Deus sem ver e crer só pela fé. Só pela fé. Por isso que aqui a palavra fala que João, o apóstolo, pode tirar, pode botar o texto aí. Ele estava lá numa ilha chamada Patmos, isolado, preso, exilado. E de repente ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz falando com ele. No meio daquela ilha, presos, homens ali. Por que só João ouviu aquela voz? Você parou para perguntar isso? Por que só ele ouviu aquilo? Porque a Bíblia fala que o dia que o Senhor buscar a tua igreja, será maravilhoso e terrível. Maravilhoso para a igreja e terrível para o homem. E as condições de João ali era muito difícil. As condições que João estava eram muito cheias de problemas, cercado. Então a Bíblia fala que só ele ouviu. Sabe por que só ele ouviu? Porque só ele tinha fé. Só ele estava em comunhão. Naquele lugar onde ele estava, só ele estava vivendo um momento maravilhoso da sua vida. Sabe por que a gente não ouve às vezes? Porque nós estamos como João. Nós estamos numa ilha. O que é uma ilha? O professor me ajuda aí, né? O professor lembra aqui na minha época da geografia, né? Uma ilha é um pedaço de terra cercado de água de todos os lados. Você tem? Tá bom. E se não? E hoje nós estamos assim. Você que está aqui hoje sem esperança, está assim. Você não pode até não sentir. Você está assim. Porque essa ilha, cercada de água por todos os lados, está te envolvendo de tal maneira que você não crê em nada. O mar desse mundo que está à nossa volta é um mar de mentira, um mar de engano, um mar de angústia, um mar de desprezo. Isso tira de nós a nossa fé, tira de nós a nossa esperança. Por isso que só João ouviu, porque era profético. Um dia Pedro falou com Jesus, ainda estavam caminhando na Galiléia, Jesus tinha sido ressuscitado. Aí Pedro olhou para João assim: Senhor, Jesus, o que vai ser dele? Jesus falou: esse vai ficar por último. Mas aí Pedro, os discípulos começaram a conversar: será que João não vai morrer? Jesus não disse: esse vai ficar por último. Era uma tipologia, era uma profecia que a igreja amada do Senhor, que havia falado que o João era amado do Senhor, foi aquele que encostou a sua cabeça no peito de Jesus na ceia, e perguntou ainda: Senhor, quem vai te trair?
A intimidade de João era muito grande. Por isso que eles chamaram o apóstolo do amor. Então a igreja amada do Senhor é a que está vivendo esse momento agora. Na comunhão com o Senhor, não importa a circunstância que ele está. Nós estamos cercados por esse mundo, mas o Senhor está falando com a igreja. Falando conosco. Falando com aquele que crê. Porque a palavra fala que o Senhor falou com João, depois dessas coisas eu olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. Que porta é essa? Essa porta foi fechada lá no Éden, quando o homem pecou. Quando o homem peca, essa porta fecha. E a partir daí Deus começa a elaborar o seu projeto para abri-la de novo. Sabe que dia que ela abriu? Quando Jesus foi ressuscitado, ele foi assunto ao céu. Ele passou por ela primeiro. Porque ele disse, eu vou para o meu pai, mas não vos deixarei órfão. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Para você entrar numa casa tem que passar pela porta. Ele passou por essa porta primeiro. E deixou aberta para todos nós que estamos aqui hoje. Deixou aberta para você que está sem esperança. Deixou aberta para você que está passando por lutas. Deixou aberta para você que está sem fé. Mas por quê? Porque Ele te ama. Jesus nos ama. Olhei e vi uma porta aberta no céu. Eu vou fazer uma pergunta para o irmão aqui. Ele está vendo Jesus aqui? Você está ouvindo Jesus? Você está vendo alguma coisa de diferente? Você pode estar vendo o pastor, mas não crê em mim não, porque eu não posso fazer nada por você. É aí que entra a sua fé agora. Se você crê, Deus vai renovar a sua vida nesse instante. Aleluia. E você vai passar a ouvir essa voz falando com você. Mas para você ouvir essa voz, primeiro você tem que olhar e ver essa porta aberta, que há uma esperança para você, há uma bênção para a sua vida, há uma bênção para o seu lar, há uma bênção para o seu casamento, há uma bênção para o seu filho. Você tem que ver que Jesus está vivo. Depois dessas coisas eu olhei e vi uma porta aberta no céu. Porque essa porta não está em qualquer lugar. Você não vai encontrar essa porta em qualquer lugar. Essa porta está na eternidade. E hoje o Senhor quer nos ligar a ela. Quer fazer você entender que a primeira voz, como de trombeta. Por que de trombeta? Porque a trombeta naquela época era tocada para anunciar uma boa nova, para anunciar uma vitória. E hoje é dia de vitória porque nós estamos na casa do Senhor. É a primeira voz do primeiro amor do Senhor. Não é uma voz qualquer. É uma voz de bênção. É uma voz de paz. A trombeta era para estremecer a população. Olha, o rei vem, a vitória está aí, e hoje o Senhor quer estremecer a sua vida. O Senhor mostrou que tem um casal aqui, que eles construíram a sua vida, a vida toda que eles estão vivendo, eles estão construindo a sua vida numa coisa sem esperança, sem solidez, sem força. É como se construísse uma casa sem estrutura. Eles estão desfalecendo, espiritualmente falando. Mas o Senhor que trouxe esse casal aqui porque o Senhor quer dar uma estrutura espiritual a você. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Precisa olhar que há uma porta para você, há uma bênção para a tua vida. E essa bênção não está no homem. João não ouviu a voz do homem. O problema de nós estarmos numa ilha, às vezes, tem muita gente, nós estamos todos cercados, nós só temos ouvido para o homem. E esse mundo que nós estamos vivendo, há tanta informação, há tanta coisa ao nosso lado, que você ouve a voz do homem e você esquece a voz do Senhor. Mas nós somos privilegiados, porque Deus nos escolheu para nos salvar. Nós somos a igreja dessa última hora. Não estou enfatizando igreja cristã Maranata. Estou enfatizando uma igreja que Deus tem escolhido. Aleluia. Que
nome de igreja não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a sua fé. Por isso que Jesus, quando todos os seus sinais no seu ministério, quando chegou para o cego, o que você quer que eu faça? Eu quero ver, então veja. A tua fé fez você ver. O que você quer que eu faça com o coxo? Eu quero andar, então ande. A tua fé fez você andar. E se você tiver fé, o Senhor vai abrir uma porta para você, vai dar uma festa no seu lar, vai dar uma festa na sua saúde. Independente do homem, nós não dependemos do homem. Nós dependemos da voz do Senhor nessa hora. Por isso que só João ouviu a voz do Senhor. Por isso que só ele viu aquela porta. Ele não estava sozinho naquela ilha. A igreja não está sozinha nesse mundo. Mas nós temos um Deus que fala conosco todos os dias. Nós temos um Senhor Jesus que fala conosco todos os instantes. E viver nesta hora só pela fé. Porque fé é você glorificar o Senhor naquilo que você não está vendo. Quando você vê, você não precisa ter fé. Por isso que as pessoas confundem. Quando você vê aquilo e adora aquilo, aquilo não é fé. Você está vendo? Quando você vê, você não precisa ter fé. Estou vendo. Mas Jesus está aqui no nosso meio hoje. Porque Ele disse um dia que não abandonaria a tua igreja. Nós não ficaríamos órfãos. Deus maravilhoso. Ele não morreu em vão. Ele morreu para o mundo, mas está ressuscitado no nosso meio. E nessa hora o Senhor tem dado a vitória para a igreja. João foi o último, porque ele foi o último dos escolhidos de Deus. E a igreja nessa última hora, a igreja chamada do breve, é a escolhida do Senhor. Aleluia. Para um pouco. Para de ouvir o que está no mar desse mundo aí fora. E ouça a voz do Senhor. Pelo menos aqui dentro. Para você se estruturar. Sair daqui estruturado. Para você chegar em casa e ter como resolver um problema. Como resolver. Tomar uma atitude. As pessoas hoje estão perdidas. As pessoas estão sem direção. Estão tomando qualquer decisão assim, sem medir as consequências. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, presta bem atenção. Deus perdoa o pecador, mas as consequências Ele não apaga. Você entende isso? Você é capaz de entender isso? Vou repetir. Deus perdoa o pecador. Ele não é a favor do pecado, mas Ele perdoa o pecador. Glória a Deus. Tanto que perdoa todos nós aqui. Por isso que estamos aqui. Aleluia. Mas as consequências Ele não apaga. Nós vamos sofrer as consequências. Não por castigo, mas porque eu escolhi isso. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele está do nosso lado. Glória a Deus. Não tem deixado o seu povo desamparado. Agora eles precisam ouvir a voz do Senhor. Depois dessas coisas, eu olhei e vi uma porta aberta no céu. A porta é Jesus. Primeiro você tem que ouvir, ver a porta. Tem que ver Jesus. Porque o Pai quer falar com você. A voz é do Pai. A voz é do nosso Deus todo Criador. Você só vai ouvir o Pai se você ver Jesus primeiro. Para que depois o Espírito Santo age na sua vida. Age no seu coração. Porque essa voz está dizendo, sobe aqui. Sobe aqui nessa hora, meu querido. Sobe aqui porque eu quero falar com você. Eu quero te mostrar algo diferente. Sobe aqui é sair desse mundo que você vive. Sobe aqui é você sair dessa ilha que você vive, cercado de coisa, iniquidade, pecado, transgressão, tudo. Sobe aqui. Porque o Senhor quer falar com você nessa hora. Sai desse estado terreno que você vive. Desprenda um pouco dessas coisas materiais. Pastor, é difícil? É, também é difícil para mim. Mas Deus tem nos dado uma bênção. Para de ouvir o homem. Para de dar valor àquilo que o homem está dizendo. E viva
uma esperança eterna. Sobe aqui, sai dessa ilha, sai desse mundo, sobe aqui, sai desse mar de ilusões, porque o Senhor quer te dar a vitória. É difícil isso para você? É difícil para mim também. Não é fácil. Não está fácil para ninguém. Mas os olhos do Senhor nessa hora estão voltados para a igreja fiel. Porque Ele é responsável por nós. Ele é responsável por cada um que está aqui. Entenda essa responsabilidade do Senhor. É muito sério. É muito sério. A trombeta está tocando. Está te alertando. A trombeta vai soar. Sobe aqui. João tinha que subir. O Senhor não pegou ele lá na ilha e levou pelo seu nome. Sobe aqui, João. A Bíblia fala que ele foi transportado em espírito. Ele foi arrebatado em espírito e começou a ver coisas extraordinárias. É isso que o Senhor quer fazer com você agora. Mas para isso você precisa crer. Precisa ter fé. Ele vai também te arrebatar e mostrar as coisas que devem acontecer. O que pode acontecer hoje para você? Acabou o culto. Só falta Jesus voltar. E como é que você está? Você quer ouvir a voz do Senhor? Quer ver essa porta? Feche os seus olhos e glorifique o nome do Senhor.